Olá, saudações a si que está desse lado, bem-vindo a mais um episódio do programa Direto ao Assunto. Este programa que fala dos assuntos que marcam a atualidade a nível nacional e internacional também, mas claro, ao nosso jeito. Hoje, para mais um episódio, nós vamos falar de um tema que certamente é presente na nossa sociedade, mas talvez ao ouvir poderá ter alguma dúvida. Vamos falar da prostituição disfarçada. Existe em Angola? Sim ou não? Os meus convidados vão poder dar-me esta resposta, ouvir as opiniões deles e assim ter aquele debate saudável. Mas antes, temos de acompanhar a matéria que a Madalena André fez e assim deixar-nos mais abalizados com relação ao tema de hoje. A prostituição é a profissão mais antiga do mundo. É uma atividade realizada por mulheres e homens, independentemente da sua orientação sexual. Existem diversas formas de se prostituir, tal como espelham alguns livros e conteúdos nas redes sociais. A prostituição é uma arte que não se resume em um envolvimento sexual, porque fatores como a roupa, a maquilhagem, a cor do cabelo, forma de andar podem ser vistos como métodos que antecipam o ato sexual de um modo discreto, podendo assim considerar como prostituição disfarçada. Muito obrigado, Madalena. Nós vamos poder entender melhor estas imagens que nós acompanhamos, os assuntos todos que foram mencionados pela Madalena, com os meus convidados. Começo por apresentar as senhoras. Aqui, à minha esquerda, está a doutora Jéssica Tsivangulula, é advogada, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ok. E à minha direita está o Vidigal Fansoni, que é promotor de eventos. Bem-vindo. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado já agora. Muito bom. Espero que estejam bem. Como vocês podem ver, são pessoas de carne e osso, são pessoas jovens e que vão nos falar com relação a este mesmo tema. Começo pelas senhoras. Pois bem. Muito obrigada. Jéssica, sem problemas, eu lhe pergunto já, como é que define a prostituição disfarçada? Bem, para mim a prostituição em si deve ser entendida em duas palavras. A primeira que é a questão do corromper e a outra que é desmoralizar. Porque quem pratica a prostituição precisa necessariamente de dois itens. Aquele que vai corromper e a pessoa que vai se deixar desmoralizar em função de ser corrompido. Quanto à prostituição disfarçada, nós vemos nos dias de hoje camuflada nas expressões sugar daddy ou até mesmo os famosos papoites do arraso. Então, mais precisamente, a prostituição disfarçada, a meu ver, entende-se nesses dois fatores. Ou são os sugar daddies, ou são os papoites ou as mamoites do arraso. Muito bom. Começamos bem. Agora vou com o Vidigal. Pois, eu, defino a prostituição como sendo um mútuo acordo, né, consciente, com a finalidade de atingir a determinados fins, seja ele fins econômicos ou ainda mesmo algum status social por meio da prostituição. Então, eu acho que acaba sendo um acordo entre as partes, consciente, para então atingir-se a alguma finalidade fruto deste acordo. Muito bom. Falou de aspectos que chamaram-me a atenção, Vidigal, mas vou deixar para debatermos mais lá para frente. Eu faço uma pergunta aberta aos dois. No nosso contexto atual, a prostituição disfarçada existe, está muito presente. Como é que nós podemos identificar? Se bem que a Jéssica já falou assim de uma forma bem concreta, mas eu gostava que fundamentassem mais. Pois bem. Podemos começar sempre pelas mulheres, né? É certo. Pois bem, quanto à prostituição disfarçada na prática, nós jovens ouvimos muitas das vezes os critérios pelos quais selecionamos o nosso parceiro. E são muitas as mulheres e homens que dizem que só se envolvem, só se relacionam com quem tem capital financeiro. Logo, há aqui uma certa contrapartida para esse tal relacionamento que eu disse,
que acaba condicionando e nos levando à prostituição. Porque, a meu ver, uma mulher ou um homem que tem como critério principal para se relacionar, para ter um relacionamento sério, o dinheiro, está necessariamente a se prostituir. Por quê? Porque o lema das prostitutas é pagar para se relacionar. E quando a pessoa não tem condições para continuar a pagar, cessa esse vínculo. O mesmo acontece com os relacionamentos de hoje, para aqueles que têm como ponto principal a questão do valor. Isso não acontece só com as mulheres, Jaime. Os homens também estão muito interesseiros e a desenvolver a arte da prostituição. Exato. Mas aquele ditado que diz que o amor não enche barriga e a beleza não se esconde, não se aplica sabendo que eu posso gostar de alguém e esta pessoa não ter condições financeiras. Ainda assim vou me envolver com esta pessoa sabendo que poderei estar pior ou conseguir estar sempre estável. Não concorda com esta opinião? Bem, eu acho que os telespectadores devem pensar no namoro como a preparação para o casamento. Então, se olharmos para o namoro como a preparação do casamento, vamos entender que a condição financeira do nosso parceiro é uma fase. Logo, não podemos condicionar, aceitar essa pessoa, homem ou mulher, por conta da condição financeira. Do contrário, a menos que estejamos a namorar para o imediatismo, para termos o iPhone 14, para termos o companheiro das festas, ou para fazermos aquilo que nós temos visto e acontece muito, que é termos alguém para apresentarmos, alguém aparentemente apresentável para exibirmos. Porque se for o namoro no sentido de ser a preparação para o casamento, a questão financeira é um item que vai ser ultrapassado. Concorda com esta opinião? Concordo e acrescento que deve ser um papel, inicialmente, do agregado, né? Falando da família. É importante que a família exorte este princípio, que com muita facilidade as pessoas, os jovens, os membros do agregado partem logo por interesses materiais para se formalizar um relacionamento. E disse muito bem a colega de painel que é preciso nós respeitarmos o processo naturalmente das coisas. As coisas vão evoluindo. Se hoje não temos, necessariamente devemos ter fé, devemos ter foco e com o trabalho é possível nós mantermos aquilo que em termos de realização pessoal, ou seja, se pretende para a formação de uma família. Então, como agente da socialização, as igrejas e mesmo também as televisões, no caso, devem apelar e instruir com temas do género e, de certa forma, vamos ver que as mentes serão moldadas de modo a fazer o inverso, em vez de partirem e serem promotores da prostituição, porque o que se vê, no meu lado particular, falando de eventos, é mais ou menos a promoção de coisas promíscuas, de questões que facilmente leva os jovens a se prostituírem. E não só os jovens, né? Sabemos que também, infelizmente, nós constatamos que na nossa realidade, menores de idade também partem por este caminho que é reprovável. Então, acredito que se nós fizermos um trabalho de sensibilização, de educação, nós, em vez de combatermos as causas, vamos preveni-las. Então é isso, parte por esse princípio. Agora, tocando no que o colega disse, eu acho que não basta simplesmente a sensibilização. Quando convidaram-me para falar desse tema, eu fiquei a fazer uma análise. O que é que leva as mulheres ou homens a optarem por terem como critério para se relacionar a questão financeira? E é uma coisa que eu percebi, é que o jovem não tem esperança do futuro. Nós estamos numa sociedade tão instável que eu já não sei o que é que vai acontecer comigo, por exemplo, daqui a 5 anos. E às vezes o que acontece é que, por mais vontade que alguns tenham, por exemplo, de se formar, de ter algum emprego, a instabilidade faz com que eles tenham medo do futuro. Logo, eles começam a viver com o que se diz muito, não estraga nada, vive hoje, a vida é urgente. Então, por a vida ser urgente, nós vamos continuar a optar pela questão da troca, que vai ser, eu quero viver agora,
eu quero vestir bem agora, eu quero ter um perfume agora. Então, como eu não tenho perspectiva de que no futuro eu possa me tornar numa pessoa melhor economicamente falando, tendo em conta a instabilidade que a própria sociedade oferece, então eu vou facilmente me corromper. Vidigal, é uma justificação plausível, na sua opinião? Pois, eu concordo e também acrescento dizendo que somos seres insaciáveis. Então temos necessidades e ao mesmo tempo vivemos numa sociedade com algum padrão e também vivemos de imitação. Então eu acho que são princípios e desvios comportamentais que facilmente levam as pessoas, no caso, a partirem também para a questão da prostituição. Pronto, pesa embora também tenha a questão social. Ser, de certa forma, imediatista e olhar apenas para o presente não está a limitar as pessoas a ter um posicionamento muito superficial e não saber onde está o abismo depois? Mas nós estamos a falar aqui do que é comum. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito prático. Existem casas, existem famílias que o pai e a mãe não trabalham e têm filhos, sobretudo meninas, bonitas, né? E que essas meninas trazem sustento à casa. E a maior parte delas não trabalham. E os pais, por não conseguirem, de certa forma, cobrir com o que as filhas fazem, eles não questionam. Estás a ver? Então, eu acho que, mais do que falarmos sobre a prostituição disfarçada, se calhar é olharmos, e aqui o meu colega de painel, quando estávamos no camarim, falou muito bem, ele é empreendedor. Então, é importante criarmos estratégias, nós, enquanto jovens, para ajudar-nos a viver isso. Porque você não vai dizer a uma menina que tem 15, 16, 17, 18, a um jovem que tem 19 anos, que tem fome agora, que é para esperar pelo futuro. Quando ele vê o seu próprio pai de 40, 35 anos, sem projeção nenhuma, Isso entende? quer dizer que, em função desta realidade, concorda com de ter jovens de 15 anos, jovens de 16 anos se prostituir, trocar o seu corpo por um pão? Eu não concordo. Não concordo de maneira alguma com a prostituição. Mas eu penso que mais do que não concordar é procurarmos entender a essas pessoas por que é que fazem isso. O que é que poderia-se fazer? E nós agora temos a questão que eu falo do empreendedorismo. Se calhar devêssemos optar mais por capacitarmos os jovens na questão do empreendedorismo. A questão dos cursos práticos, por exemplo, que de certa forma vão ajudar-nos a combater esse mal. Porque o jovem tem medo de ser carpinteiro. O jovem tem medo de desenvolver um pequeno negócio que vai lhe dar um valor, se calhar não tão grande, que lhe poderá servir para comprar um iPhone, entende? Então é importante darmos estabilidade aos jovens, aos adolescentes, de modo a que, apesar da instabilidade que a sociedade nos apresenta, é possível que cada um de nós, à sua maneira, né, optando por aquilo que mais gosta de fazer e que de alguma forma pode lhe dar rendimentos, faça de forma a inspirar outros jovens. Mas tem que dar valores, porque senão estaríamos aqui a falar de algo que na prática não acontece. Porque geralmente quando você vê uma jovem bonita, um jovem bonito, e a primeira pergunta que ele diz: não tens namorado? Não tens namorado por quê? Tu até és bonita, e o que é que teu namorado te dá? Estás a ver? Então há aqui uma contrapartida muito grande, que quando excessiva se considera prostituição. Acredita que é assim, sim? Vou pegar aí uma deixa, antes mesmo de colocar a próxima questão, relativamente à questão de relacionamento e ao tema em abordagem. Acaba sendo, na minha opinião, também uma prostituição disfarçada em variados relacionamentos constituídos na base material. Exatamente. Isso porque o namoro pressupõe inicialmente o parceiro, pronto, o gosto de forma natural, né, sem estar condicionado a ter de comparticipação, por exemplo, ou ter de comparticipar nas tarefas que eu diria que exigem, né, valor monetário, que exigem bens materiais, enfim. E o que a nossa sociedade vai tentando rotular é de que quem namora necessariamente deve pagar, por exemplo, o iPhone, deve pagar a propina
e deve dar mesada, por exemplo. Então eu não concordo e discordo claramente quando jovens defendem acerrimamente essa questão de que o namorado deve ser aquele que dá saldo ou necessariamente tem de dar saldo, quando são questões que são secundárias, na minha opinião. É uma questão de comparticipação que deve ser de forma voluntária, em função também da disponibilidade, da criatividade do parceiro e, de certa forma, reciprocamente também pode funcionar. No caso, o parceiro pode dar e a parceira também pode retribuir. Então, quando já se acha normal que o processo de namoro, quando nós sabemos que o correto é entendermos que o namoro é a fase da preparação para o casamento, é definido de forma contrária, que o namorado é aquele que dá o iPhone, que compra ou paga o make-up, se assim estiver correto, a colega vai corrigir-me se estiver errado. Então, eu acho que estamos a despadronizar e, ao mesmo tempo, a fazer o inverso daquilo que seria o normal. E também acaba sendo uma prostituição disfarçada. Mas, Jaime, já agora, a questão do dar o telefone, de dar os carros e de dar as coisas, esse namoro não é um namoro para se preparar para o casamento. Porque geralmente são os namoros tidos com os papoitos ou com as mamoites. Não, mas também existem jovens que conseguem pagar algum telefone, pagar formação. E quando se tem poder financeiro, estabilidade, é normal e é muito bom. E agora, são poucos, quando se trata de condicionamento... São papoites. E os papoites têm os seus relacionamentos sérios. Logo que eu acho que quando a relação é do papoite, quando é ter papoite, a mulher está automaticamente a se prostituir. O Vidigal disse no início que a prostituição é um fator que funciona de um mútuo acordo. Acredita nisso? Será que um homem, uma mulher não pode ser induzido a envolver-se com alguém quando uma mulher acaba metendo aquele decote que chama muita atenção, aquele vestido todo justinho, aquele cabelo com uma cor mais chamativa, uma make-up bem feita? Não concorda com esta opinião? Bem, eu concordo parcialmente, na medida em que... Onde é que discorda? Eu discordo porque a questão da consciência versus o fator prostituição deve ser entendida num sentido muito amplo. Porque, geralmente, quando estamos a falar de consciência, estamos a falar de pessoas que têm a legitimidade, de, em função da avaliação que vão fazer, optar pela prostituição. Mas o que acontece é que as circunstâncias que o homem ou a mulher vive, porque se tivermos que falar com algumas pessoas que estão nesse ramo, cada uma tem essa justificativa. Uma vai dizer que se prostitui para pagar a escola, outra vai dizer que se prostitui por causa da fome. Então, essas diversas situações que existem no cotidiano de cada um é que vai, de alguma forma, influenciar a sua consciência. Então, a consciência aqui é sempre corrompida por alguma coisa, pela necessidade de eu ter um telefone, pela necessidade, por exemplo, de eu pagar a escola minha ou de qualquer pessoa, aí no exemplo que eu dei anteriormente, pela necessidade de eu trazer alimento em casa, uma vez que quem podia trazer, no caso que são os meus pais, não conseguem fazê-lo porque estão desempregados. Então, essa consciência deve ser entendida como uma consciência corrompida, porque eu acredito que uma pessoa sã, de consciência sã, e com essas questões todas que eu disse resolvidas, não sei se prostitui. A menos que sejam aqueles casos que dizem dos que se prostituem por prazer, que são poucos, porque no mercado angolano, naquilo que tem sido prática, a prostituição, a consciência surge em função de uma situação que ele ou ela não consegue fazer e que vê no fato de possuir um corpo esbelto, um meio para que a outra pessoa lhe corrompa, e com isso consiga ter relações sexuais, que se consubstanciam na prostituição. Vidigal, aqui não há uma certa limitação dos jovens em função disso, sabendo que ele poderia se esforçar mais, ao invés de se prostituir, ao invés de oferecer o seu corpo, o seu sorriso para ganhar algum dinheiro, poderia esforçar-se mais. Não há uma certa limitação aí dos jovens? De facto, há sim alguma limitação, porque
quando já, pronto, opta por uma outra via, não da forma mais correta, não é? Que é tentando, que é respeitando o processo do amadurecimento e ao mesmo tempo, eu diria que, como nos transmite uma passagem bíblica que é Eclesiastes 3, capítulo 6, se não tiver em erro, que diz que há tempo para tudo debaixo das profundezas dos céus. Tempo de nascer, tempo de plantar, colher e regar, enfim, até morrer. Então é preciso nós sabermos fazer leitura dos tempos, e quem naturalmente não tiver esta capacidade de fazer leitura, facilmente vai optar pelo caminho da prostituição. Então eu acho que trata-se por alguma limitação. Também outro fator é o imediatismo. Também podemos aplicar a questão do contexto social. Eu acho que são fatores muito, muito fortes e ao mesmo tempo motivacionais para transformar a mente das pessoas que facilmente prostituem-se. Então acho que são esses fatores e mais ainda que acabam por desvincular o jovem, desvincular as pessoas a estas práticas, por exemplo. Existem nas empresas, creio que têm esta noção de que para contratar uma certa jovem, um jovem para trabalhar com eles a empresa, no caso, vai olhar para o perfil da pessoa, vai ver se tem um bom corpo, se tem uma boa cor, de formas a atrair clientes. Não vamos olhar nesta ideologia como prostituição disfarçada também? Eu diria que, para cada profissional exige o seu perfil. E para o processo de concursos, né, eu acho que as empresas têm requisitos. Não vou julgar, por exemplo, uma empresa que trabalha com moda, que trabalha com modelos e tenha os requisitos necessários, né, em função do contexto daquela empresa. É claro que necessariamente a imagem vai contar muito, desde que não seja na vertente de alguma exposição, entre aspas, porque eu sei que para questões de concursos de moda e coisas do género, tem o seu padrão. Ao passo de que para as outras empresas, para as outras organizações, também acaba sendo implementado outras regras para adesão de quem realmente vai concorrer e possivelmente vai passar no processo de casting e ao mesmo tempo depois vai ser selecionado para exercer a função. Então acho que é uma questão que deve ser bem analisada antes mesmo de ser respondida, e acrescentando que existem realmente profissionais ou então, por exemplo, concorrentes, no caso, que venham com esta tendência de corromper até quem está a ser ou quem lhe está a submeter o procedimento da seleção. Por exemplo, vamos supor, no caso das meninas, né, mais recorrente, por exemplo, algumas pensarem que irem para a entrevista de uma forma sedutora acabam por suscitar o interesse de quem lhe estiver a entrevistar. Por exemplo, seduzir, essa coisa toda. Eu acho que poderia tentar analisar nesta vertente. Bem, aqui eu não há não uma concordo. certa inversão de valores morais aqui? Exatamente. Eu não concordo com os requisitos para contratar, sendo estes que o Jaime disse. Porque a questão da moda, que o colega fez referência, é uma exceção. Em Angola, a moda não é a principal indústria de emprego. E nós vemos que aqueles que fazem da questão corporal, da questão de ser esbelta, alguns deles, uma condição para que a pessoa seja contratada. Por quê? Porque na maior parte das vezes, eles veem essas pessoas como um alvo fácil. Porque alguém que vai para uma entrevista de emprego decotada, com os lábios pintados na cor bem mais acesa, ele ou ela, no caso se for, já está a passar uma informação. Porque a maneira como nós nos vestimos determina como quem nos está a entrevistar vai nos tratar. Se tu já vais lá de mini saia e de uma blusa a mostrar os seios, ele já sabe quando te contratar, na primeira ou na segunda semana vai poder te fazer a proposta de se deitar com ele. Porque você já demonstrou isso. Então, é importante que quem vai ser entrevistado tenha essa consciência. Mas algumas vezes até nem é intencional. Exatamente. Algumas vezes não é intencional, porque é aquilo que eu disse.
há também, da parte ou por parte de quem vai para a entrevista, esta tendência, pronto, maliciosa. Nem sempre a proposta parte do superior hierárquico, né? Do responsável pela empresa ou então mesmo do patrão, do futuro patrão, entre aspas, no caso de quem vai ser selecionado a funcionar naquela empresa ou colaborar. Então, muitas vezes acontece a pirâmide invertida, porque o que se acha num cômputo geral, entre aspas, é porque partimos muitas vezes naquele princípio a descredibilizar o superior hierárquico como sendo ele a pessoa com mais incidência de comportamento dessa natureza, de atrair a presa, no caso, por exemplo, quando também há pessoas ou há concorrentes que vão com esta ideia, pensando que eu, como tenho alguma limitação intelectual, não reúno as condições todas para a adesão a esta vaga, então eu vou tentar criar aqui um cenário de isca para então atrair aquele que me vai entrevistar e automaticamente neste ter a caso vaga. neste caso é sempre de maneira consciente, Exatamente. Jaime, porque você não vai para uma entrevista de emprego exibindo o corpo e depois dizer que não foi intencional. Desculpe, você não vai estar a me passar uma mensagem depois Então, querer que eu entenda o contrário. Exatamente. A intenção de seduzir está lá. É isso. E é o que o colega disse. Ela vai pensar, eu vou ganhar ou pela questão da inteligência ou pelo meu corpo. É que se ganhares pelo teu corpo, tens que estar consciente de que cedo ou tarde te vão fazer uma proposta. É de todo errado alguém pensar assim? Porque são as ferramentas que têm disponível. É errado, sim. É errado, Vidigal? Faz todo sentido. É assim, se temos o nosso corpo como ferramenta disponível, automaticamente somos prostitutas. Se a ferramenta que vamos apresentar para irmos à entrevista de emprego é o corpo, somos prostitutas disfarçadas. Está totalmente de acordo. Estou de acordo, de facto. Tá bom, então vamos fazer uma pequena pausa aqui na conversa Também. para acompanhar, irmos a estender nosso sinal à rua, onde está Domingas, que também vai ouvir a opinião das pessoas com relação a este mesmo tema. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos convidados de painel. Bem como disseste, me encontro neste exato momento nas ruas da cidade de Luanda para saber de algumas pessoas em relação ao tema que está a ser debatido aí no estúdio. E cá ao meu lado está um jovem estudante com quem vou neste exato momento à conversa. Olá, muito boa tarde. Qual é a sua opinião em relação à prostituição disfarçada? Boa tarde, telespectadores. Já agora, a minha opinião acerca da prostituição disfarçada é a seguinte: muitas jovens e muitos jovens, no que toca ao gênero, tanto masculino como feminino, embernam nessa função de auto-se prostituir, porque temos muitos débitos financeiros no que toca à sociedade angolana. Na minha opinião, eu não julgo de primeira porque eu não sei porque que levaram uma pessoa a fazer isso, né? Mas não acho isso muito correto. Acho muito negativo pela forma que eles se apresentam, as vestimentas, né? As vestimentas são muito atrativos. Segundo algumas pessoas dizem que é por vontade própria. Eu acredito que ninguém faz as coisas por fazer. Acredito que somos influenciados por alguma coisa. O meio em que a pessoa se encontra influencia no comportamento de certas pessoas. Portanto, é que hoje em dia acontece que muitas meninas disfarçam a prostituição por vestirem roupas indecentes e não só, e apresentarem-se de uma maneira muito indecente na internet. De facto, isso tem se tornado um comportamento bastante preocupante nos últimos tempos, tendo em conta a própria prática em si, sendo que representa um comportamento que, do ponto de vista social, acaba ferindo com aquilo que são os processos, não é, sociais. A prostituição disfarçada, digamos o termo, é causada muitas vezes por causa de jovens que acabam se autocalando no que toca de chamar pessoas para se autoprostituírem. Então utilizam roupas, maquiagens exageradas, que dizem automaticamente por um ser humano, tanto feminino como masculino,
que estamos se autoprostituir, podes vir, nós vamos se prostituir. E na sua opinião, quais os motivos que levam estas pessoas a fazerem esse tipo de prática? Pelas condições financeiras que o nosso país acarreta, acho que a pobreza pode ser uma das causas. A falta de paz também pode influenciar. Muitas das pessoas que se prostituem têm a tendência de dizer que prostituem-se porque não têm o que comer, a falta de alimentação, o que vestir, então prostituem para conseguir manter o seu lar. Algumas coisas que também podem faltar no meio mesmo social pode fazer com que algumas pessoas se deixem levar pela prostituição. Algumas pessoas são muito imediatistas, querem alcançar coisas a todo custo. Então, por isso é que enveredam por este lado, sobretudo os homens, mas é que não é o único caminho. Jaime, foram estes os depoimentos das pessoas. Nós ficamos por aqui, na promessa de voltarmos nas próximas edições. Até lá, boa tarde e passe bem. Obrigado, Domingas, por este ponto. Vidigal, prontos, somos mais, ou são mais os homens que vão para o imediatismo, é isso mesmo? Não concordo com isso, não concordo. É isso? Não concordo. Eu acho que, pronto, depende do contexto e também aquela relatividade, porque nem todo mundo que envereda pelo caminho da prostituição é porque em casa necessariamente esteja a passar fome. Não. Há pessoas que também não são gratos por aquilo que têm. Aquela coisa de querer a mais, ou querer, pronto, sem a paciência de deixar amadurecer. Pois, então, essas também podem facilmente incorrer, ou esses, no caso, sem distinção de género, podem incorrer a esta prática da prostituição disfarçada. Bem, eu acho que a prostituição disfarçada deve ser entendida aqui no sentido de que os nossos entrevistados falaram da questão da saia curta, da maquiagem disfarçada, da maquiagem exuberante. Essa é a prostituição comum. Porque as prostitutas e prostitutos disfarçados, a maior parte deles até já nem precisam se expor nesse sentido da roupa curta. Estão bem vestidos, estão nos locais de trabalho, estão na igreja, estão nas ruas e passamos por eles sem sequer darmos conta de que aquele ou aquela é prostituta. E a questão da prostituição é vista mais no sentido feminino. E eu entendo, talvez seja porque normalmente quem corrompe é o homem. E o homem, quando corrompe para que uma pessoa, né, se desmoraliza e se prostitui, o homem tem a tendência masculina de se exibir, de mostrar para os amigos que consegue. É só olharmos para os videoclipes que passam. É mais as mulheres a serem expostas. Dificilmente vemos videoclipes de homens a serem expostos. Por quê? Porque os homens têm essa tendência. Mas existem muitos homens prostitutos disfarçados. Vidigal, na sua opinião, hoje no nosso contexto, será que não está invertido isto a pirâmide? Não, faz todo sentido. Porque existem, como dizem, novinhas que aliciam os homens, os papoites do arraso, exatamente, a ir atrás delas. Mas só vão aliciar o papoite que tem dinheiro, desculpe. Porque o papoite... Mas o homem não esteve a falar, não fez nada. A mulher não precisa falar, ele não precisa falar. É o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Epá, quem fala é o dinheiro. Até uma música aí que eu não gostaria, mas pronto, é mais ou menos. Eu vou dar dinheiro e você dá a carne. Então, enfim, eu acho que são questões de trocas, como eu disse, pronto, logo na minha introdução, trocas conscientes, porque, quer dizer, a mulher quer aquilo que é o material e o homem tendo o material, pronto, com aquele espírito também desviante, acaba por se deixar Nunca foi aliciar. Por uma mulher? Já fui. E aí já estamos a inverter. É foi uma mulher que foi atrás de si porque viu que não, é uma pessoa que está envolvida com a mídia, tem uma certa imagem, e aí a mulher vai se oferecer a ele porque sente que vai ter algum benefício. Eu acho que nem sempre que a mulher ou o homem tenta, nós devemos levar logo para o campo da prostituição disfarçada. O contexto é extremamente diferente. Sim. Existem aquelas que querem mesmo estar
consigo por benefício próprio. Sabe Pois. que não vai estar com o Vidigal por amor, Exatamente. mas Pois. vai estar para ter uma certa Para atingir posição. ok, Isto ok, a um acontece nível. muito. Como eu ver também É que é recorrente. advogada, eu Pois. vou conquistá-la para Pois. quando precisar, Exatamente. ligo e ela vai estar babada por mim. para Exatamente. poder- É isso, é isso. É o que mais acontece. Essa tendência das pessoas, prontos, pretenderem subir em detrimento do status social já alcançado por alguém na qual ele de tudo faz, né, viabiliza para que também consiga ascender. Então eu acho que é o que vai motivar ele, ou ela no caso, a enveredar por esta prostituição, como é que é, disfarçada. Então eu acho que é mais ou menos isso. Acaba sendo um dos motivos que influencia Pronto, muito. eu não diria necessariamente que há aqui uma inversão, né? O que é que, como eu disse no começo, a prostituição é entendida em dois sentidos. O que vai corromper, que é quem necessariamente tem o poder de pagar, e é que vai se desmoralizar em função de se permitir estar. Então, a partir do momento que eu vejo alguém que tem esse poder, eu vou me autodesmoralizar para chamar a atenção dele, que vai ser, por exemplo, usando roupa curta, dando-lhe o sinal de tu és muito bonito e não sei o quê, e eu esteja necessariamente a olhar para ele mais no sentido econômico, mas ele vai ter o poder de decisão, como disse aqui o colega, de saber se vai ou não vai comigo. Porque o que eu tenho, no caso, para oferecer, é o meu órgão genital. E ele tem um valor. Mas assim como eu tenho a decisão de escolher se quero ou não quero me deitar com ele, ele também tem essa decisão. Logo, o que vai acontecer, se calhar, é só uma questão de iniciativa. Mas há aquelas pessoas que de certa forma sentem-se tentadas ao envolver-se com alguém só por ocasião, fruto da situação, porque ela, de sã consciência, não iria fazer, mas em função das tentações, das insistências, pode vir a ceder. Não, a tentação é uma escolha. É uma escolha, E sim. existem vários mecanismos de se fugir da tentação. Você não vai me dizer... Como é que alguém pode fugir da tentação? Prontos. Se alguém, por exemplo, no caso, vou usar um exemplo, assim, no fato de eu ser mulher, alguém que me vem com propostas Já passou por indecentes, isso? exatamente. Alguém que te manda uma mensagem no Facebook, que acontece muito. Olha, eu sou a fulana, tenho uma empresa ligada à prostituição. No final de cada cliente, você tem 100 mil kwanzas. Exatamente. Mandam muito essas mensagens no Facebook. Se não quiseres colaborar, não precisas me ofender. Você tem necessidades a par disso, não é? E recebes essa mensagem, por exemplo, dos 100 mil kwanzas, e você tem que pagar a propina do 25. Você tem aí a tentação a teu favor, no caso. Você tem a decisão de bloquear essa pessoa e continuar a tua vida normal, ou de se apegar à tua necessidade de pagamento de alguma coisa e dizer que foste influenciado. Mas, como nós já falamos aqui no princípio, a roupa também influencia. Devemos deixar de usar roupas curtas, as mulheres e os homens também, roupas não tão extravagantes. Será que não leva as pessoas a se limitar? Porque eu tenho o meu gosto, a minha forma de ser, de pensar, de vestir também. Não é o outro que deveria saber que ele vestiu assim porque quer? Eu acho que cada um tem pronto, o poder de escolha, né, relativamente à apresentação pessoal, mas nós temos padrões e, sobretudo, africanos, tal como somos, nós temos enraizada a nossa cultura. E sabemos que a cultura ocidental pronto, é mais propensa a questões até que eu diria de sensualidade, né? E eu acho que pronto, admite-se com muita facilidade porque não é a nossa praia. Então é preciso fazer leitura nestas questões, na questão da culturização também. E depois então vamos relacionar em função da imagem, em função de como a gente se apresenta e vamos poder fazer interpretações dessa comunicação. Porque eu, ao vestir-me... Como promotor de evento, já ouviu-se muitas vezes que o homem vai pagar e a mulher não vai pagar. Por que esta diferença? Esta questão depende muito dos eventos. Há eventos que... Mas já fez isso? Pronto, pagamento... O que acontece de uma forma generalizada é que a mulher, se tiver de pagar, né, para eventos, pronto, baladas e tudo mais, paga um valor inferior relacionado ao homem, né?
mas dificilmente a mulher não paga. A menos que seja um evento Mas que existe. as mulheres tenham alguma prioridade. Porquê? Diga. Porque esta prioridade? Eu acho Porque que, eu já se ouvi calhar- de conversas informais que querem ter as mulheres lá, bonitas, com roupas curtas, para chamar a atenção dos homens e assim poderem gastar também, porque há outros homens que quando estão diante de mulheres bonitas acabam esbanjando, gastam e vocês, como promotores de eventos, acabam ganhando com isso. Poxa, é o seguinte, Não estamos em presença de prostituição também aí? eu diria que produzir um evento, estamos a falar de custos, estamos a falar de investimento. Então, se nós pudermos diversificar as fontes, né, de arrecadação, nós vamos ter uma produção de evento com um resultado E positivo. essa diversificação das fontes de receita também baseia-se em trazer mulheres que vão... Para os eventos que eu produzo, não, felizmente, são eventos Mas é de uma caráter realidade. infanto-juvenil. Diga? É uma realidade. O que acontece, se calhar, de forma geral, né, e para outros promotores de eventos, poderão estar mais virados para esse tipo de promoção. Porque eu acredito que para as discotecas e outros conceitos de eventos poderão estar mais invertidos para essa questão de colocar a mulher, né, como centro da atenção e, ao mesmo tempo, da arrecadação de alguma receita. Mas não é generalizado. Bem, eu acredito que esse tipo de evento é considerado sim uma prostituição disfarçada. Por quê? Porque se entende que quem tem o poder financeiro maioritariamente são os homens. E como eu disse, os homens gostam de se exibir. Os homens gostam de mostrar que podem. Os homens são os que, no meio de 3, 4 raparigas, ele vai ser o que vai querer pagar. Então, os promotores de evento sabem isso. E eles querem atrair um tipo de mulher que seja capaz de seduzir o homem a pagar. Logo, não vai convidar, por exemplo, uma doutora Jéssica a ir uma dessas festas que mulher não paga. Estás a ver? Porque ele sabe que eu não vou me adaptar com esse tipo de ambiente na eventualidade de que eu gosto de tirar o meu próprio dinheiro para pagar. Mas existem, e eu que estamos aqui a falar, das prostitutas disfarçadas que aderem a esse sítio. Porque se tu vais para um local desses, onde tu não pagas nada e tu queres ficar embriagada, já sabes o que é que você vai dar. Você vai ter que dar o teu corpo. E os promotores de eventos sabem disso. E as mulheres também sabem, mas ainda assim aderem. Poxa, eu acrescentaria naquilo que a colega O que disse é que muito faz bem. um promotor de eventos para não promover a prostituição disfarçada? Exatamente. Eu acredito que se tivermos de facilitar relativamente aos custos, o mais sensato é aquilo que eu estava, desde o princípio a dizer. Diminuir o custo da adesão ou para adesão, no caso do género feminino, relacionado ao género masculino. Mas há pacotes, por exemplo, que o custo é único. O valor, para adesão do mesmo evento ou para determinada área, por exemplo, estamos a falar de uma área VIP, o custo é apenas o mesmo. Então, o que acaba sendo diferente de um evento, como a colega disse muito bem, em que a mulher vai apenas não contando em fazer algum gasto e com certeza que acaba sempre sendo submetida a alguma coisa em troca. Aquilo é que é o errado e este tipo de promoção de evento, para mim, de uma forma particular, não podia existir. E é uma prostituição Acaba disfarçada, sendo, sim, a verdade acaba se sendo. diga. Certo. Porque, começando já pelos temas das próprias festas, e que quem é jovem sabe muito bem, quem lida com as redes sociais sabe, que a partir do tema da festa você já consegue perceber o caminho que se quer, que necessariamente é a prostituição. Acreditam que, em relação aos conteúdos que são disponibilizados nas redes sociais, do TikTok, até mesmo muitos artistas que fazem videoclipes mostrando as partes mais íntimas, certos movimentos sensuais, também é uma prostituição disfarçada onde estes mesmos artistas, influencers digitais, acabam fazendo com que aqueles senhores, aquelas empresas possam ver e sentir que não, tem bom corpo, tem uma boa, tem um bom rosto e poderíamos usar ela para nós, ou ele. Falou muito bem quando tocou na questão dos influencers, né? Sobretudo o feminino. Deixam muito a desejar, infelizmente.
aquilo que são conteúdos partilhados sem alguma, como é que eu diria, alguma análise relativamente àquilo que se quer passar, ou ainda mesmo, se calhar, de forma propositada, porque há quem vende com isso. É o mercado. Acaba sendo uma fonte de rendimento para alguns e, ao mesmo tempo, acaba por destruir, né, os outros, no caso, aqueles que vão aderindo a essas práticas. Então, eu diria que, e também tal como passou na VT, o entrevistado que citou relativamente à rede social e a nossa postura e, sobretudo, a quem aproveita esta ferramenta e estas ferramentas de comunicação e de interação social para então promover aquilo que é o seu negócio. Isso para aqueles que levam a prostituição disfarçada como uma fonte de rendimento. Então eu acho que acaba sendo neste contexto. Doutora Jéssica, como é que olha para os conteúdos? Bem, estaremos também a associar alguns artistas à prostituição disfarçada, atrair certos financiadores? Várias vezes os telespectadores já devem ter ouvido que a imagem vende, não é? Facilmente se diz isso, a imagem vende. A imagem vende um produto e cada um vende aquilo que tem. E o que temos visto é que existem muitos promotores de eventos, muitos tiktokers a venderem o produto, que é o corpo, e que é o produto principal para quê? Para a prostituição. Então, ao olharmos para determinado conteúdo que é exposto na internet, facilmente já conseguimos nos identificar. Não, está a chamar-nos a atenção para alguma coisa, que é a prostituição. O que deve-se fazer? Bem, eu penso que nós, os consumidores, devêssemos ser um pouco mais seletivos com o que consumimos. Porque estamos numa época que parece que o fútil é o que mais vende. Porque é o que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver na internet alguém a tirar a roupa, querem ver na internet alguém a mostrar fotos sexuais, para de certa forma atiçar o apetite deles sexuais e depois vão se fazendo as suas propostas no off. Devemos ter cuidado com o conteúdo que nós vamos procurar na internet, porque tem de tudo. E nós, os receptores, vamos fazendo interpretação de acordo com o que nós vamos procurar. Porque para quem está à procura, por exemplo, de financiar, né, de corromper uma prostituta ou um prostituto, já vai conseguir identificar no conteúdo que vai lançar. Porque eu não vou fazer, por exemplo, uma proposta a incitar a prostituição a um vídeo, por exemplo, que fala do crime de burla. Então, tem muito a ver com o conteúdo, porque quem passa o conteúdo deve ter a responsabilidade de que as pessoas terão um entendimento que pode ser literal ou extensivo. Vidigal, olhando para a opinião da Jéssica, muitos influencers vão perder o pão. Eu acho que as redes sociais, não é, são canais abertos e automaticamente nós, os usuários, temos também o livre arbítrio e o poder de escolha para determinados conteúdos. Então, cada um vai acabar por vender aquilo que tem, como disse muito bem. E nós é que temos que ter a capacidade de deletar aquilo que não nos acrescenta em nada e aderir aquilo que realmente vai agregar valores. Que eu acredito que nós estamos aqui para incentivar e motivar e também, ao mesmo tempo, desaconselhar aqueles que enveredam pelas práticas não abonatórias, a todos os níveis. É de todo errado um empresário olhar para uma jovem e dizer que, por conta do seu corpo ter assim um corpo mais avantajado, ou até um jovem ter aquela estrutura física que a sociedade quer atrair para a sua empresa. A famosa jarda. É, a jarda. Estaremos também aqui a promover o errado quando nós vemos que aquele que está fora do padrão não vai ser selecionado para apresentar um programa de televisão, para ser um modelo ou uma modelo, porque não está nos conformes? Bem, eu acredito quanto a essa questão, mas aqui a questão a imagem vende. Quando tu veres, por exemplo, a imagem de uma mulher esbelta, vai chamar-te a atenção pela imagem da mulher esbelta. Mas no decorrer da entrevista ou no decorrer do trabalho que ela vai te prestar, você depois vai te decepcionar.
Então, as empresas até podem ter como critério a questão do fato dela ser esbelta, mas também terão que ter a ideia de que poderão perder inúmeros clientes por conta disso. Por quê? Porque se eu vou, por exemplo, para vamos falar de uma instituição de seguros, né? Eu vou para fazer seguro de vida ou seguro automóvel, qualquer coisa que seja. Eu posso, a princípio, encontrar uma pessoa esbelta. Imagina que eu faça o seguro, saia da instituição ciente de que fiz o seguro e quando sou interpelado, por exemplo, pelo agente, eu não tenha o seguro porque a outra pessoa não conseguiu fazer o seu trabalho. Como é que fica? Na sua opinião, mudando aqui um pouquinho o contexto, como é que os homens acabam se prostituindo de forma disfarçada? Pois, os homens é assim um assunto que eu gosto, né? Pois bem, há uma coisa que eu, enquanto mulher, devo reconhecer. Os homens são muito discretos. E eles acabam se prostituindo no sentido de que quem tem o poder de corromper o homem tem que estar financeiramente bem. E geralmente são as mamoites do arraso. E essas mamoites do arraso têm as suas responsabilidades familiares. Logo, ao envolverem-se com esse homem, o dito prostituto, ela vai pedir o total sigilo. Ela não vai querer de forma alguma que esse homem, ou não vai querer se exibir, e às vezes até nem mesmo para as amigas. E o mesmo acontece com os homens tidos como héteros, né, que se envolvem com os homossexuais. Eles também não dizem. Então, o disfarce da prostituição está bem mais ligado aos homens, porque os homens são os autênticos come limpa a boca quando o assunto é prostituição. Porque nenhuma mulher vai dizer, por exemplo, no seu grupo de amigos, de amigas, olha, paguei um homem bom, um homem gostoso para ter sexo comigo. Não, ela vai guardar para si. E nenhum homem hétero, o tal dito machão, vai dizer, por exemplo, que o fulano pagou-me para ter relações sexuais, mas isso existe. Mesmo os assumidos, geralmente, não apresentam os parceiros. Por que será? Por que que os assumidos, os homossexuais assumidos, dizem sempre, eu sou mais desejado, sou mais desejada, eu tenho tido muitas recomendações, mas eles dificilmente vão dizer que eu me envolvi com o fulano ou com o cicrano. O mesmo não acontece com as mulheres. Porque as mulheres, os homens, quando envolvem-se com umas mulheres, querem dizer, eu já fui namorada da fulana, aumenta o ego deles. Mas nós, as mulheres, não. Guardamos até mesmo para as nossas melhores amigas. Então, existem muitas mamoites do arraso a pagarem bem para prostitutos que, em função da sua condição, não se divulga. Daí o disfarce. Vidigal, defenda-nos. Pois, eu diria que concordo parcialmente com a colega. Olha, relacionado à questão da conservação, ou ainda mesmo da descrição, né? Eu acho que é uma questão de comportamento que varia entre o género. Há aquelas pessoas que facilmente vão partilhar de que, olha, andei com a mamoite do arraso ou a mamoite X, ou ainda mesmo o inverso, né? Há mulheres que facilmente também divulgam ou partilham informação no seio de amigas, tanto é que algumas até sentem-se atraídas só pelo facto da amiga partilhar que, olha, tive relacionamento com fulano, cicrano, e foi muito bom, ele por acaso é bom, de cama e tal, e acaba despertando o interesse. Eu acho que não estás a falar de mulheres angolanas, pois não? Angolanas, tem estas que, pronto, facilmente vão se abrir com as amigas e vai dar então aquele vazamento. As mulheres não contam traição nem para a melhor amiga, quanto mais contar que pagou para dormir com alguém. É relativo. Há mulheres que partilham com muita facilidade. Não tenho visto, sinceramente. Se partilham, é uma particularidade. Exatamente, se partilham, não tenho visto. Mas que acontece, pronto, essa questão de homens, né, fazerem ou praticarem como é que é ajudem-me, por favor. O homossexualismo? Exatamente, e não só o tema, em função do tema. Bastante disfarçado. Exatamente, tem muitos homens aí, os famosos gigoló. Exatamente. Pronto, existem sim, de facto. Aqueles que têm relacionamento na base do materialismo, por alguma incapacidade, por alguma insuficiência, relacionam-se com pessoas bem mais resolvidas financeiramente e também a nível de estado social já equilibrado, com esta finalidade de dar o sexo em troca, para então receber aquilo que lhe apraz. Podemos dizer que as mulheres
por serem consideradas o sexo frágil, querem fazer-se de vítimas? Também tem isso. Eu não diria fazer-se de vítimas, mas é que nós temos uma maior probabilidade de ser... Nós aceitamos mais a exposição. As mulheres aceitam a exposição, porque a mulher, por exemplo, se olharmos... Mas aqui contraria-se a dizer que as mulheres não gostam de... Não, as mulheres aceitam a exposição quando um elas amante. são as desmoralizadas, não quando elas são as que corrompem. Porque eu disse, a prostituição deve ser entendida nesses dois ângulos. Quem vai corromper e quem aceita se desmoralizar. Quando o assunto é nos desmoralizarmos, parece que nós aceitamos um pouco mais em relação aos homens. Agora, quando o assunto é sermos nós a pagarmos para termos relações com os prostitutos, aí não. Aí a coisa muda. Aí ninguém quer dar a entender que, de certa forma, opta por essas práticas. E eu, pelo menos, já ouvi histórico de mulheres casadas que depois de 3 anos de casamento, descobriram que o homem é gigolô. Que o homem, tudo que tem é proveniente da prostituição, mas ela nunca deu conta. Vidigal. Pois, de facto há assim esta Gostava que continuasse a fundamentar dizendo que as mulheres, existe um sentimento de vitimização das mulheres, querer se sentir vítimas em relação a este fator. Ok, é um fator da prática. Por serem consideradas as mais frágeis e dizer que são os homens que mais se prostituem, que mais são discretos, queria que fundamentasse mais. Pois. Eu diria que, pronto, há um equilíbrio relativamente à questão da prática, né? Desvirtuante, no caso, permita-me o termo, porque não é algo que é normal, ou seria o normal. Quando se fala de prostituição disfarçada, estamos a falar de uma prática negativa. Nós estamos a procurar, abordar o tema de modo então a desincentivar esta prática. Então eu acho que as mulheres, ou algumas mulheres, com esta prática enraizada, acabam partilhando, acabam por também motivando as outras, né? Puxando para então dizer, olha, isto que eu consegui, realmente consegui em função desta prática, que é uma prática negativa. E o que elas vão procurando fazer é atrair, é suscitar o interesse, é convencer a outra amiga que também facilmente poderá aderir a esta prática negativa por meio da prostituição, por meio deste acordo. A vertente de ter algum bem material, um telefone caro, ter o melhor sapato. Um carro, por exemplo. Não, mas também de ter o novinho da regra que vai ser o mais bonito no meio delas. Também acaba sendo um dos motivos na qual leva algumas, mas é muito raro, por acaso. E o novinho da regra, elas não praticam prostituição com o novinho da regra. Geralmente, o novinho da regra é o que toca no coração, mas que não tem poder econômico. Logo certo. Vai estar na beque. Então, o novinho da regra não é por aqui chamado. Quem interessa para a prostituição é quem tem poder financeiro. Quem tem poder financeiro, e são os papoites, a maior parte deles, não, mas ou se aí, não olhando todos... para o novinho da regra, ele está a receber alguma coisa da sua mamoita do arraso, tendo... E a mamoite não lhe vai expor. Não, a não lhe vai mamoite do expor, arroz mas está não a pagar expõe. em troca do sexo. Pois, E disfarça muito bem, novinho mas ainda esconde assim muito existe bem. a prostituição disfarçada. Está enraizada e de forma disfarçada mesmo, tal como... Aqui, olhando para questões legais ou vendo a nossa legislação, será que existe algum artigo que proíbe, que condena esta prática? Bem, a prostituição em si não constitui crime no nosso ordenamento jurídico. Porém, nós temos, enquanto mulheres, a liberdade, né, de escolhermos ter relações sexuais. E por isso se pune pela questão da violação sexual com mulheres. O que acontece é que as mulheres, no ordenamento jurídico angolano, têm a liberdade de escolher com quem vão se relacionar. Então, a partir do momento que ela consente e tem liberdade de dizer que sim, não constitui uma violação. Do contrário, cai no âmbito do crime de violação sexual. Assim, já em últimas considerações, já estamos mesmo a finalizar o nosso programa. Quais são as últimas palavras que tem a dizer? Bem, o que eu gostava de dizer é que a prostituição disfarçada existe e é uma realidade. E se calhar muitos de nós também praticamos essa prostituição disfarçada. É importante que nas nossas relações humanas tenhamos a consciência
não tão corrompida pela fome, pela necessidade de ter as coisas. É importante que cada um que entre para um relacionamento ou que aceite determinada proposta, aceite consciente de que não está a fazê-lo como se de uma prostituta se tratasse. É tudo e obrigada. Vidigal, assim, rapidamente, já se sentiu tentado em usar uma roupa mais sexy, de estar a rir para uma mulher de forma mais sexy, com o objetivo de atrair alguma atenção ou ter alguma regalia? Felizmente não, felizmente não. Nunca fez também? Também eu sou contra a prostituição. Tá. Hoje. Então, essas últimas palavras. Exatamente. Apelar aos usuários, né, aos internautas, aos telespectadores, que, pronto, e a todos nós de forma generalizada, que devemos aproveitar e fazer o uso da internet de forma consciente, não é? Porque é uma ferramenta que serve e deve servir muito bem para gerar alguma receita, nos proporcionar amizades e que se calhar poderão surtir ou evoluir para um relacionamento, por exemplo, extraconjugal, enfim, um relacionamento matrimonial, por exemplo, saudável, ao passo de que uns acabam fazendo uso da internet com essa finalidade de praticar como é que eu diria, quer dizer, fazer o uso de disfarçadamente estar a fazer, como é que é o tema? Prostituição disfarçada. Exatamente, a prostituição disfarçada. Então, é preciso nós fazermos o uso das redes de uma forma consciente e apelar a todos que devem e devemos parar o seu tempo, o tempo de realizarmos as coisas para que as coisas sejam feitas de formas maduras e não de forma inconsciente. Então, acho que é mais ou menos nessa vertente. Muito obrigado, Vidigal. Muito obrigado também, Jéssica. E obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto, que é feito totalmente a pensar em si. Eu, em nenhum momento, posso dar a minha opinião, por isso trago os meus melhores convidados para analisar estes temas que nós trazemos com todo amor e carinho. Tchau, tchau, se cuide e inscreva-se também no nosso canal.